Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco mais sobre a nossa independência, porque ela foi tão singular, tão especial, que ela é não apenas motivo de orgulho para a nossa história, como também uma grande lição para toda a humanidade. E é sobre essas grandes conquistas que eu gostaria de falar nesse vídeo, porque não deu para falar tudo no primeiro vídeo sobre a independência, que ficou muito grande, mas ainda ficou faltando coisa, então esse aqui é um complemento daquele primeiro vídeo. Antes de começar o vídeo, é claro, se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, qualquer comentário aqui embaixo, e nos siga nas redes sociais, além, é claro, de seguir o nosso parceiro Área Militar. Pois bem, indo para o assunto desse vídeo, uma das primeiras grandes conquistas que nós tivemos com o nosso processo de independência foi a criação do sistema monárquico parlamentarista. A nossa monarquia ela era de tal modo singular que, primeiro, foi o único sistema com 4 poderes criado por uma Constituição. O primeiro país que teve 4 poderes estabelecidos por uma Constituição foi o Brasil, então ela já começa sendo extremamente singular. E o sistema monarquista criado naquele momento, mesmo com a hipertrofia causada pelo Dom Pedro I, coisa que a gente ainda vai falar sobre, foi um sistema tão inovador, tão genial, que possibilitou com que o Brasil desse certo, enquanto as colônias hispânicas dessem errado. Enquanto o nosso país, com o nosso sistema monárquico, conseguiu estabelecer a unidade nacional, de tal modo que metade da América do Sul hoje pertence ao Brasil, basicamente o resto das colônias hispânicas se fragmentou em pequenos países, guerras civis, ditaduras militares, e continua essa confusão que se estende até os dias de hoje. Ou seja, nós criamos um sistema tão genial e infelizmente nós desaprendemos esse sistema, que ele possibilitou com que o nosso país desse certo no ponto de vista político. Então uma das grandes conquistas do Brasil, a priori, é o nosso sistema monárquico parlamentarista, que, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que também tiveram um sistema extremamente inteligente, a República Presidencialista Americana, no ano da sua fundação, ali com a Constituição de 1787, foi extremamente inteligente, mas ela com o tempo foi se degradando. Se você pega, por exemplo, o presidencialismo americano, antes e depois da Guerra Civil, você percebe que houve uma degeneração daquele sistema, e essa degeneração foi se acentuando com o passar do tempo. Ao contrário, no caso do Brasil, com o passar do segundo reinado, o sistema monarquista não foi se degenerando, pelo contrário, ele foi se edificando. Tanto é que ao longo do segundo reinado, você tem um conjunto de reformas constitucionais, algumas foram já em 1847, outras já foram em 1881, e essas reformas fizeram com que aquela hipertrofia e aqueles erros cometidos ali na Constituição de 1824 fossem gradualmente se resolvendo, de tal modo que o parlamento ele continuou existindo e ganhando mais poderes. Você teve a criação do cargo de primeiro-ministro, você teve a ampliação das autonomias das províncias, então no final do segundo reinado tudo já caminhava para um sistema federal, você já tinha no Brasil um sistema eleitoral bem avançado, não é à toa que 8% da população brasileira já votava no final do segundo reinado, algo entre 8% e 10%, o que é muita gente. A Inglaterra, por exemplo, não tinha esse tanto de gente, não tinha esse tanto de eleitores, no caso inglês não passava ali de 6, 7%, então era um sistema bem avançado. Quando vem a República, em 1879, a população eleitora cai para menos de 2%, ou seja, você teve um retrocesso. Então o nosso sistema foi algo extremamente impressionante que tendia a melhorar com o passar do tempo. Portanto, é algo extremamente respeitável e é uma das nossas grandes conquistas. E ao lado da conquista política que nós tivemos, nós também tivemos uma conquista cultural invejável. Por quê? Porque enquanto no caso da Revolução Francesa e no caso da independência das colônias hispânicas, você teve um contexto em que as figuras antigas, os aristocratas, o rei e a rainha, se tornaram figuras ruins, se tornaram inimigos desses movimentos, de tal modo que com eles também se tornou o próprio Ocidente um inimigo, ou seja, no caso da Revolução Francesa, por exemplo, o rei, representando os valores monarquistas, representando o cristianismo, se tornou uma figura malévola para os revolucionários, e eles tiveram que criar uma nova ideologia e tentaram criar uma nova civilização baseada no iluminismo, e a gente viu que não deu certo isso. Nós temos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Ao contrário desses casos, no caso do Brasil, como os nossos heróis, como os protagonistas do processo foram o príncipe e a princesa e mais tarde o imperador e a imperatriz, como eles foram os líderes do processo, eles conseguiram trazer consigo esses valores que edificam a sociedade ocidental, a civilização ocidental. E isso se parece muito também com o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, bebendo da tradição da filosofia grega, do direito romano, do cristianismo, dos avanços da nossa civilização, eles conseguiram criar um país extremamente avançado, liberal. O Brasil conseguiu fazer a mesma coisa. Você pega os nossos pais fundadores, José Bonifácio, Leopoldino, Dom Pedro e tantos outros, muitos deles eram extremamente versados na cultura grega, né? Principalmente José Bonifácio, versados nos valores que edificavam a sociedade ocidental. E o Dom Pedro, mesmo com seus excessos de liberalismo, como ele foi refreado pela Leopoldina, eles conseguiram aqui criar um país que culturalmente conseguiu reverter vários dos problemas inaugurados pela Revolução Francesa e pelos movimentos hispânicos. Ou seja, essa é uma das grandes capacidades
capacidades que tiveram os nossos pais fundadores, que foi criar um projeto civilizacional invejável, não apenas para as colônias hispânicas, como também por todo mundo, que nos aproxima mais uma vez da independência dos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, aquela célebre frase de José Bonifácio. Ele dizia que o brasileiro seria o novo ateniense se não caísse na tirania do Estado. Ou seja, ele percebe nesse momento, com esta frase, os problemas da Revolução Francesa, os problemas das revoluções hispânicas, e ele nesse momento ele começa a elaborar um projeto civilizacional muito parecido com os Estados Unidos, que também beberam das mesmas fontes, e que é um marco para todo mundo, porque naquele momento a Europa estava se degradando com mais e mais revoluções, a América Hispânica estava também se degladiando em guerras civis, e o Brasil conseguiu, mesmo num momento tão delicado para o Ocidente, reaver valores que estavam sendo perdidos. Ou seja, nesse momento, o Brasil, ao lado dos Estados Unidos, conseguiram aqui criar sustentáculos da civilização ocidental, mesmo com todas as conturbações que estavam acontecendo na Europa. E existe uma característica que o Brasil tem, e é também um dos nossos grandes motivos de orgulho nacional, que os Estados Unidos não tiveram, e isso sim é uma das nossas grandes conquistas que nós temos de ensinar para todo o mundo. Porque o Brasil e os Estados Unidos tiveram um êxito político, com os Estados Unidos esse êxito foi se degradando depois da Guerra Civil e depois de uma série de governos um tanto controversos da história americana. Isso acabou gerando mais tarde não apenas o engrandecimento do presidencialismo, da figura do presidente em detrimento da federação, como também a crise de 29 e outros problemas americanos, e no caso do Brasil a gente teve a proclamação da República, que desaprendeu o que nós havíamos aprendido com o Império, mas ao lado da conquista política, da vitória política que nós tivemos naquele momento, tanto nós quanto os Estados Unidos, e da valorização da civilização ocidental, nós tivemos uma coisa que nenhum outro país do mundo teve, e que para os Estados Unidos foi um grande problema, mas para nós tivemos aí grande êxito, que foi exatamente a miscigenação. O Brasil, ele é fruto da mistura entre três grandes etnias, né? Os indígenas, os africanos e os portugueses. E nós, com a mistura dessas três grandes etnias, mas muitas outras em menor quantidade, conseguimos superar vários erros e experiências truculentas que outros países passaram. Experiências como a própria Guerra Civil Americana, como a Revolução Haitiana, e nós estivemos muito mais perto de superar o racismo, de superar as desigualdades sociais do que qualquer outro país do mundo. Pois aqui não é que existem as diversas raças, as diversas etnias, mas nós somos o produto da mistura de todas essas etnias. Ou seja, o nosso sangue, ele é o grande tratado de paz de séculos de diferenças raciais. E esse é um dos grandes atributos que o Brasil conseguiu conquistar, que nenhum outro país do mundo conseguiu conquistar, e que nós conseguimos fazer disso uma das nossas grandes características. E por causa disso, nós conseguimos alcançar um feito que mais nenhum outro país ainda conseguiu alcançar, e que deveria servir de lição para os outros países. Portanto, eu gostaria que nesse vídeo fazer essa valorização, tanto da nossa miscigenação, da mistura das etnias que originou esse tão grande povo, quanto a nossa conquista política em criar um sistema extremamente inovador, um sistema extremamente novo para o mundo e que deu certo, como também a nossa vitória cultural de preservar a civilização ocidental mesmo durante aquelas revoluções que aconteciam em todo o globo. Então essas três grandes conquistas, ao lado de outras conquistas menores, conseguiram fazer do Brasil um grande projeto de país no momento da nossa independência, e conseguiu naquele momento fundar bases para que aqui se criasse uma tradição pujante em todo o cenário mundial, mas infelizmente nós perdemos e nós desaprendemos essa tradição, e é nosso dever reaver essa tradição, reaver o que os nossos pais fundadores projetaram para o Brasil, e podemos finalmente concluir e continuar esse projeto inaugurado na nossa independência. Portanto, é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Qualquer consideração, acréscimo, deixa aqui nos comentários. Que Deus abençoe sempre. Até o próximo vídeo.